TV Hopeful, aprenda ouvindo. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia fascinante, que é a criminologia de desastres. É um campo bem novo, né? E super relevante. Muito. A nossa análise vai ser baseada em trechos do livro Toward a Criminology of Disaster, de Kelly Frayling e de Will Harper. Um livro fundamental para entender essa área. E a nossa missão aqui é confrontar uma pergunta que, sabe, meio que assombra a gente. Quando tudo desmorona, quem nós realmente somos? É uma ótima pergunta. Porque por décadas a sociologia dizia que, no fundo, a gente é bom. Que numa crise a gente se une, se ajuda. Aquele otimismo, né? Exato. Mas aí veio o furacão Katrina. E a realidade foi tão brutal e foi transmitida ao vivo para o mundo todo que forçou todo mundo a se perguntar: e se essa ideia otimista estiver, assim, errada? É exatamente esse o ponto de partida. E para entender essa mudança de visão, a gente precisa primeiro definir o que é um desastre, né? Certo. A definição clássica lá de 1961, do Charles Fritz, era meio acadêmica. Mas a ideia central é muito atual. Que seria? Um desastre não é só o vento forte ou a inundação. É o momento em que as coisas que a gente nem pensa mais, tipo ligar para emergência, ter comida no mercado... O básico do dia a dia. Isso. O momento em que tudo isso para de funcionar. É tipo o colapso do sistema operacional da sociedade. O verdadeiro desastre não é o evento físico em si, é o social. O colapso do sistema operacional, gostei dessa imagem. E por muito tempo, o foco era no que acontecia de bom depois desse crash do sistema, né? Exato. A sociologia de desastres falava muito de um conceito que eu achei interessante. A tal comunidade terapêutica. Parece nome de filme, né? Parece mesmo. E a ideia era essa. No meio do caos, os sobreviventes se unem, criam laços, cuidam uns dos outros. Aquela imagem da vizinhança toda junta contra a adversidade. Bem idealizado. Muito. E essa ideia ficou tão forte que criou o que os autores chamam de mitologia dos desastres. A mitologia? Como assim? A crença de que o pânico em massa, a histeria e, principalmente, os saques generalizados eram, na verdade, mitos, exageros da mídia. Ah, entendi. A pesquisa sociológica, por décadas, mostrava que o comportamento das pessoas era, na esmagadora maioria das vezes, racional e altruísta. As pessoas se ajudavam. Essa era a verdade acadêmica. Era. Até que a realidade deu um soco nessa teoria. Um soco bem forte. O primeiro grande abalo, segundo o livro, foi em 1989, com o furacão Hugo na ilha de St. Croix. A devastação foi total. E o que se viu foi... um saque generalizado, aberto, à luz do dia, contrariando todas as expectativas. Não era mito nenhum. Estava acontecendo. E isso deve ter sido um choque. Foi. E forçou uma mudança de perspectiva. Os pesquisadores não podiam mais olhar só para o depois. Eles tiveram que olhar para o antes. Para as condições que já existiam lá. Exatamente. St. Croix, antes do furacão, já era uma sociedade com taxas de criminalidade altíssimas e uma desigualdade social brutal. A resposta ao desastre foi caótica. A ajuda demorou. E a ordem social, que já era frágil, simplesmente Rompeu. rompeu por completo. E então, em 2005, veio Katrina em Nova Orleans. E foi St. Croix numa escala monumental, sabe? Transmitido ao vivo para o mundo todo ver. A mesma história, então, basicamente. Essencialmente, sim. Pesquisadores como o E.L. Quarantelli, um dos pais da sociologia de desastres, olharam para Nova Orleans e viram os mesmos padrões de Hugo. Uma cidade com os mesmos problemas pré-existentes. Isso. Bolsões de pobreza, alta criminalidade, uma desconfiança profunda na polícia. Tudo isso muito antes da primeira gota de chuva cair. O desastre não criou o caos do nada. Ele só abriu as comportas para algo que já estava ali. Ok, então se as condições de antes do desastre são a chave, a sociologia que olhava só para o depois fica meio incompleta, certo? Fica, sim. Que outras ferramentas a gente pode usar para entender esse lado mais sombrio? Imagino que é aqui que a criminologia entra com tudo. É exatamente aqui. A criminologia oferece um conjunto de lentes para a gente analisar essas condições pré-existentes.
A primeira, e talvez a mais importante, é a teoria da desorganização social. Desorganização social. O nome é forte. O que isso quer dizer na prática? O que define um bairro desorganizado? Pensa assim, imagina um bairro onde a grana é curta, muita gente vive de aluguel e se muda o tempo todo, e os vizinhos mal se conhecem ou não confiam uns nos outros. Certo. A teoria diz que, nessas condições, fica muito difícil criar aquela confiança básica, sabe? Aquele, olha o meu filho aí rapidinho, ou se vir alguém estranho na minha casa, me avisa. A famosa cola social. Exato. Não é que as pessoas sejam ruins, é que o bairro não tem o que os sociólogos chamam de eficácia coletiva. Essa cola social que ajuda a manter a ordem de maneira informal. Junta isso com uma polícia ausente ou vista como inimiga e pronto, você tem a receita da desorganização social. Entendi. A cola social é fraca. Mas como um furacão ou uma inundação piora isso? E arranca o que restava de ordem. Se a cola informal já era fraca, o desastre destrói a cola formal. A polícia some, está ocupada com resgates. As luzes se apagam. Não tem mais rotina, não tem mais guardiões. O vácuo de poder. Exatamente. O pouco de estrutura que existia desaparece. Num bairro com coesão social, os próprios vizinhos preenchem esse vácuo. Num bairro desorganizado, esse vácuo é uma oportunidade para o crime. Faz todo sentido. A fragilidade do lugar é a base. Mas isso ainda não explica a ação individual, né? O que mais a criminologia nos oferece? Outra peça fundamental é a teoria das atividades rotineiras. O que é fascinante nela é que ela ignora a psicologia do criminoso e foca só na oportunidade. Como assim? Ela diz que, para um crime acontecer, 3 coisas precisam se encontrar no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Um ofensor motivado, um alvo adequado e a ausência de um guardião capaz. Morrison, um desastre a receita perfeita para isso. É tipo um manual de instruções para essa teoria. Exatamente. A evacuação em massa cria um oceano de alvos adequados. Casas vazias, lojas cheias de produtos, farmácias. Tudo desprotegido. E, ao mesmo tempo, a polícia, os bombeiros, até os vizinhos que poderiam vigiar, ou estão sobrecarregados ou também foram embora. Isso cria uma ausência de guardiões numa escala que a gente nunca vê. A oportunidade não está mais na esquina. Ela está na cidade inteira. Sobra só o ofensor motivado. A única variável que resta. E é aí que entra a terceira teoria, imagino. O que leva uma pessoa a se tornar esse ofensor motivado? O que faz alguém decidir saquear o mercado em vez de ajudar a resgatar um vizinho do telhado? É a pergunta de $1 milhão. E a teoria geral da atenção, do Robert Agnew, tenta responder isso. A ideia central é que o crime pode ser uma resposta, uma forma meio disfuncional de lidar com emoções negativas muito fortes. Raiva, frustração. Desespero. E um desastre é talvez o maior gerador de tensão que um ser humano pode enfrentar. A teoria diz que essa tensão vem de 3 fontes: ser impedido de alcançar um objetivo, perder algo de valor que você já tinha e ser exposto a algo negativo. Um desastre. Entrega os 3 de uma vez só. É uma avalanche de estresse. Uma avalanche. Você perde a casa, o emprego, as fotos de família, talvez até alguém que você ama. Ao mesmo tempo, você é exposto à fome, à sede, à incerteza total. E aí? Para a maioria, a resposta é a resiliência, a busca por ajuda. Mas para algumas pessoas, especialmente aquelas que já têm poucos recursos, essa pressão esmagadora pode levar a uma conclusão do tipo: não tenho mais nada a perder. E o crime vira uma estratégia. Ou uma estratégia de sobrevivência ou até de extravasar raiva. Exato. Ok, as teorias fazem muito sentido. Mas e os dados do mundo real, eles confirmam isso? O que aconteceu em Nova Orleans, por exemplo, quando a gente olha para os números? Os números do livro são brutais e reveladores. Primeiro, é difícil medir saques. Não é uma categoria oficial de crime. Então, os criminologistas usam os dados de arrombamento como um proxy, um indicador. Certo. Em Nova Orleans, no mês seguinte ao Katrina, em 2005, com aquela resposta caótica, a polícia praticamente inexistente em muitas áreas, a taxa de arrombamento subiu 198,8%. Quase triplicou.
Quase 200%. É um colapso completo da ordem. Completo. Agora, avança 3 anos para 2008. O furacão Gustav, uma tempestade igualmente forte, se aproxima da mesma cidade. E aí? Mas desta vez, as autoridades aprenderam a lição. A evacuação foi ordenada, eficiente e, o ponto crucial, uma presença policial maciça, com apoio da Guarda Nacional, foi posicionada antes da tempestade chegar. Havia guardiões? Havia patrulhas, checkpoints, uma demonstração clara de controle. O resultado? A taxa de arrombamento subiu apenas 36,4%. Nossa! Ainda é um aumento, claro, mas incomparável com o caos do Katrina. A diferença é gritante e prova perfeitamente a teoria das atividades rotineiras. Não foi o vento, não foi a água, foi a presença ou ausência dos guardiões capazes que ditou o nível do crime. Precisamente. Mas aqui vem um dos achados, para mim, mais perturbadores do livro. Mas enquanto o crime na rua pode explodir ou não, dependendo da resposta, há um tipo de violência que quase sempre aumenta e acontece a portas fechadas. peraí, isso é chocante. A gente imagina todo mundo se ajudando na rua, a tal comunidade terapêutica, mas dentro de casa a violência aumenta. Como o livro explica essa contradição? A explicação é que a comunidade terapêutica raramente entra no lar. Um estudo enorme citado no livro, que analisou todos os desastres na Flórida por mais de uma década, descobriu esse padrão assustador. E qual era o padrão? No geral, os crimes violentos nas ruas até diminuíam, mas os registros de violência doméstica Aumentavam. significativamente. Meu Deus! A tensão no desastre, o estresse financeiro, o trauma, o confinamento em abrigos apertados ou casas danificadas, tudo isso junto e longe dos olhos do público, cria um barril de pólvora. As redes de apoio somem? Exato. Amigos, parentes, serviços sociais, tudo desaparece. E a violência doméstica, o abuso infantil, a agressão sexual podem florescer nesse isolamento. É terrível pensar nisso. A solidariedade lá fora e o inferno dentro de casa. E imagino que a criminalidade não acaba quando a água baixa, né? De jeito nenhum. Deve ter um outro tipo de crime que surge depois na fase de reconstrução. Sim, e é um crime muito mais silencioso. A fraude. Ela acontece principalmente nas fases de recuperação e reconstrução e pode durar anos. Que tipo de fraude? A fraude de empreiteiros, por exemplo. Pessoas que aparecem, se passam por construtores, pegam o dinheiro de uma família desesperada para reconstruir a casa e somem. Nossa, isso é de uma crueldade que é difícil de imaginar. Dá para aproveitar de alguém no momento mais vulnerável da vida dela. É o cúmulo da exploração. E tem também a fraude de benefícios. Depois do Katrina, foram milhares e milhares de casos de pessoas solicitando ajuda financeira do governo indevidamente. E, claro, a corrupção em larga escala. Políticos desviando fundos. Funcionários públicos, políticos, desviando o dinheiro que deveria reconstruir a cidade. Mas parece contraintuitivo. A fraude parece um crime de planejamento, de escritório. Como uma teoria como a das atividades rotineiras se aplica a isso? A lógica é a mesma, só mudam os atores. O alvo adequado não é mais uma TV numa loja, é um fundo bilionário de ajuda do governo. Faz sentido. O ofensor motivado não é um ladrão de rua, é um empreiteiro desonesto. E a ausência de guardião é a falta de fiscalização, a burocracia caótica, a urgência em distribuir o dinheiro. O caos administrativo do pós-desastre é o ambiente perfeito para esse crime. Então, dos saques no primeiro dia à fraude anos depois, tudo parece se conectar com as condições que já existiam antes, sejam sociais ou administrativas. E tudo isso nos leva ao ponto central do livro. O desastre não cria um novo mundo. Ele revela o que já estava lá. A cultura local, a força das instituições, é isso que molda a resposta. Os exemplos internacionais devem mostrar isso bem, né? Muito. No Haiti, depois do terremoto de 2010, e nas Filipinas, depois do tufão Haiyan-Shan, a presença de gangues, a proliferação de armas e um governo fraco, antes do evento, significou que o crime explodiu depois. exatamente, dificultando até a chegada de ajuda humanitária. E o oposto também é verdade, imagino. Sim, e o exemplo clássico é o Japão.
depois do terremoto e tsunami de 2011. Destruição inimaginável. Mas os relatos de saques foram raríssimos. Por quê? Porque a sociedade japonesa tem normas culturais muito fortes, de disciplina, de respeito à propriedade, de ordem coletiva. A resposta não foi o caos, foi a cooperação ordenada. Porque essa era a base social que já existia. O desastre não mudou quem eles eram, só testou essa identidade ao limite. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse resumir, o primeiro ponto é que o crime em desastres não é um mito, mas é muito mais complexo do que os saques que a gente vê nos filmes. Inclui violência escondida e fraudes que duram anos. Isso. Segundo, a criminologia nos dá as ferramentas para entender por que isso acontece. A desorganização social mostra a fragilidade do ambiente, as atividades rotineiras explicam a explosão de oportunidades. E a teoria da atenção nos ajuda a entender a motivação humana por trás da quebra das regras. E terceiro, e talvez o mais importante, é que a prevenção começa muito antes da tempestade. Não é o vento ou a água que determina o resultado, Mas sim a força do nosso tecido social e a eficácia da resposta oficial. Exato. O argumento final do livro é que um desastre funciona como um teste de estresse para a sociedade. Ele não apenas derruba prédios, ele expõe todas as rachaduras, todas as fraquezas na estrutura social que no dia a dia mantém o comportamento civilizado nos trilhos. Ele não cria as rachaduras, ele as revela para todo mundo ver. Exatamente isso. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se um desastre pode revelar essa fragilidade da ordem social, isso força a gente a olhar para a resiliência da nossa própria comunidade. Que condições pré-existentes temos ao nosso redor? Quão forte é a nossa cola social? E quão robustos são os nossos laços se, um dia, as luzes se apagassem e a ajuda demorasse a chegar? O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.